Olá! Eu me chamo Clóvis Coelho e nós do canal Comando Semente da Luz estamos de volta. Hoje, dia 16 de outubro de 2024, aula de número 22 do nosso nível 1. Vamos às nossas preparações, focando aqui na pineal e aqui na chamatrina, ou seja, mente e coração. E vamos iniciar com a nossa respiração de 17 segundos, retendo, permitindo que nossos corpinhos internos, nossos micróbios, vírus, nossos protozoários, nossos elétrons e nossos prótons, nêutrons e elétrons, como já havia dito, realizem junto conosco o metabolismo dentro desse nosso universo particular, que é o nosso corpo, e que são, por conseguinte, os nossos corpos. Então, você vai inspirar, reter por 17 segundos, e ao expirar, usando o diafragma e o períneo para expulsar o gás carbônico, você vai eliminar nesse primeiro momento aqueles painéis, elementos, energias que não te servem mais. E vamos prosseguir com novos ciclos e eu irei direcionando cada nova etapa. Ok? Inspire. Retenha. Faça com que esse éter que está à sua volta adentre por suas narinas e faça, junto com os elementos que eu citei, aquele metabolismo interno, profundo, em que você vai conversar com esses microseres, já promovendo um ticum coletivo, uma nova ressignificação. Você é um novo ser, a partir do momento que você está no comando. Não é Deus no comando, é você no comando. E depois de colocar para fora, via gás carbônico, tudo aquilo que não pertence mais a você nessa existência, nós vamos dar prosseguimento a novos ciclos de inspiração e respiração menores, em que nós vamos comandar agora a saída de determinados painéis, elementos, energias, sentimentos e até mesmo materiais, que eu vou citar aqui, que ainda que de outra faixa de realidade ou dimensão, por um momento podem ter estado conosco, nos atrapalhando, nos importunando por diversos processos que atuam, porque nós permitimos, que nós atraímos, porque assim o fazemos. Mas antes disso, você vai inspirar, focando aqui, ó, na sua tela mental, na frente da pineal, você tem uma tela mental em que você vai montar o seu projeto de médio e longo prazo. Você vai perceber, pensar, avaliar, cocriar, plasmar aqui na sua tela mental o seu porvir, o que eu virei a ser, no que eu irei me transformar. Inspire. São vários ciclos. E retenha. Sinta a energia trabalhando dentro de você, com cada tijolinho formador seu. Converse com seus gluons, com seus fótons, com seus bósons. E cure-se, perdoe-se, ressignifique-se. Retenha. E expire. Com a força do diafragma e do períneo, tirando de você, agora além daquilo que não te serve mais,
mágoas, rancores, fobias, medos, orgulhos, egoísmo, sentimentos pequenos, junto de gaiolas, pactos, votos, batismos, dispositivos umbralinos, chips, miasmas, implantes, e tudo mais que não pertence mais a você. Assim, colocamos para fora o que não nos cabe e absorvemos energias maravilhosas. Assim, juntos de nossos queridos guias, amados mestres, toda a nossa enorme família estelar, vamos a Adonés, borda do prato avonal, de onde Anhotakiteng e Mithael vão nos oportunizar a energia Umara através do portal Avona Shantar, que chega inicialmente aos filhos paralíticos Miká, Metraton, Emanuelis e Starré. Deles as ordens Kumara, Amarilis, Chansara, Santara e a grande fraternidade branca. Delas as ordens Melquisedeque, Lanadek, Gorlandek e Vorlandek. Das ordens aos comandos Astar, Shamuna, Siriano, Canopiano, Andromediano e os centuriões de Orion. Dos comandos às naves Esferon ou Alto Longron, nave de Aberon, nave de Aberim, Arquitrans, Anex, Estrela da Vida, Aruanda, Nosso Lar, Agartha, Shambhala, Ramaris, Ramatiz e Iro. Das naves aos comandantes Ashirion, Toranque, Norton, Oberon, Kirion, Kron, Stararielis, Rovena, Starhog, Yankohanin, Maria das Estrelas, Arkel, Astarniolin II, Jaguar e Pantera Negra. Antes que você pergunte, por que essa preparação sempre? Por que sempre os mesmos ou quase os mesmos seres, naves, hierarquias, postos e ordens? Montamos no nosso ancoramento uma egrégora importante de proteção, de adequação energética, atraindo também muitos desses seres e energias que vão participar conosco, inspirando-nos, ensinando-nos e aprendendo com o todo. E eles trazem outros muitos seres que cercam-nos para o mesmo aprendizado. Mas também porque lidar com esses assuntos, com esses temas, envolve uma série de questões, inclusive da nossa ancestralidade. E precisamos estar prontos, preparados, para que não sejamos importunados e sejamos agraciados pelo melhor possível para eles, para nós e para todos os envolvidos. Por isso a montagem de uma egrégora. E assim, depois dessa breve explicação, vamos entregar a energia Umara que está aqui aos tronos de pretos velhos e caboclos de Aruanda, que chegam com seus comandados e uma série de seres da Seara, iniciando pequenos trabalhos em cada um de nós, com poções, ervas, e deles nós partimos para a atração do comando Panther e dos dragões da nossa equipe de dragões, que se juntam aos pretos velhos e caboclos e seus mensageiros e trabalhadores da Seara, e também trabalham junto a nós pequenas intervenções, cirurgias siderais, passes e uma série de outras atividades e mecanismos que para eles e para alguns de nós é normal, é conhecido, é ordinário. Para a formatação de nossa egrégora, importante é entregar também a energia Umara aos tronos de Exu e Pombagira, onde, em nome de nossos trabalhos, Exu Veludo e Maria Padilha Rainha, capitaneando esses tronos, chegam junto a nós, formatando o nosso Gongá, nosso Merkaba de proteção coletivo, com uma enorme redoma dourada que nos cerca, como um domo que nos abrange a todos
ligados às nossas tronqueiras de proteção. E nós, lá no centro dos círculos concêntricos, que foram montados por pretos velhos e caboclos, por equipes de dragões e pela equipe Panther, pelo comando Panther. Lá no centro dos círculos concêntricos estamos nós, no nosso próprio círculo. Aí é individual. É você montando o seu merkaba de proteção local, a sua ideia de proteção com seus símbolos, cristais e energias. Assim, vamos juntos a Gaia, Pachamama, Nanamburuquê, e através do poderoso sagrado feminino, capitaneado por Roquiná e as sacerdotisas do templo de Ísis, e Rancor, e os sacerdotes do templo de Horus, Druxus, Sucalá, Mirna, Kadisha, Vovó Maria Conga e Iemanjá. Vamos solicitar aos 7 dragões Elohim Kumara a ascensão da energia telúrica e do cristal orgânico Astrastori, que ascende até as solas dos nossos pés, adentra os tornozelos, joelhos e quadris. Para do chakra básico, chakra raiz, o Muladhara, que se liga ao corpo átmico lá no topo da tríade superior e atrai a energia do Kundalini, que ascende como 2 serpentes douradas até o coração. Ligando o motor Taurus, chama-trina ascende até a pineal. Aqui, a parcela de energia humana que aguardava para essa simbiose quântica amplia nossa mente, abre nosso terceiro olho, terceira visão, exuldando pelo chakra da coroa, ampliando nossa enorme malha toroidal. Kang Sham Fam, Kang Sham Fam, Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareum, Hareum, Hareum Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Aula de número 22, nível 1. Hoje a gente vai estudar um pouquinho do universo primordial. Esse é o UP, tá? Universo primordial Adonesh, sobre quem já estamos falando. E a energia humana também não é propriamente uma novidade. Aqui uma imagem muito bela, reputo eu, de algo que vamos falar hoje, inclusive agora, que é o conhecidíssimo portal Havana Chantar. E você vai perceber que do ancoramento, você vai lembrar aqui de vários nomes, vários seres. Isso oportuniza também o seu entendimento cada vez melhor desse ancoramento. A energia humana, que é uma dessas que a gente atrai, aliás, a principal desde o início, ela é transferida a partir do universo primordial Adonesh. Por isso que eu situei. Através do quê? De outro que eu cito, que é o portal Havana Chantar. E o portal Havana Chantar, já aqui na OBS 1, existem outras fontes, são poucas, que trabalham com a ideia do nome ser Superportal Adonesh. Ok, é a mesmíssima coisa, tá? O universo primordial esse e portal, que são anteriores à existência material. Então você vai ver essa citação aqui hoje em vários momentos, para lembrar vocês que nós estamos tratando aqui nas nossas aulas do nível 1 de períodos imemoriais, muito anteriores, tá? E aí seguimos aqui no número 2, ó. O universo primordial Adonesh é o centro gerador da energia Voronandek. Aqui está a novidade de hoje, que eu já falo sobre esse universo há algum tempo com vocês, mas esses detalhes eu não tinha passado. Então ele é o centro gerador de uma energia daquela ordem Voronandek, sobre a qual eu já falei, com os quais nós já trabalhamos, mas nesse nível 1, a gente vai se aprofundar um pouquinho em cada uma dessas ordens e energias. E também é de lá, desse universo primordial, que vem o quê? Que vem quem? O Mithan-El e Anhotakten, que eu cito logo no início do nosso ancoramento. Além de ser quem? O universo primordial do Adonesh. O quê? Uma linha de comunicação direta para a fonte primordial.
Fonte primordial é essa aqui, ó, que pode ser entendida como Mitran-El, Anhotá-Quen e outros que eu ainda não citei para vocês. Não é ainda a fonte pai-mãe, o pai e mãe amantíssimo, o tal do Deus incognoscível, tá? Do paraíso, da ilha de Avona, do superuniverso central de Avona, ilha do paraíso, tá? Linha de comunicação direta dessas fontes primordiais, ou dessa, tem linhas que trabalham com plural ou no singular, com quem? Com os filhos paradisíacos. Icá, Metaton, Emanuelis, Starrer, que eu também cito no nosso ancoramento. Gerados a partir da energia humana. Então você vê de novo uma interligação profunda entre todos esses seres, energias e ordens. De novo, ó. Adonesh, energia Vorodandek, Mitran-El e Anhotá-Quen são todos anteriores à geração das linhas temporais. Estou tratando aqui hoje com vocês de seres, coisas, elementos, nomes do início de tudo, tá? Porque eu parto da premissa, por exemplo, que Avona, Ilha do Paraíso, e o Deus incognoscível, eles são incriados. É aquela lógica do criados desde todo sempre. Esses demais que eu estou falando aqui, por exemplo, foram criados logo da sequência, mas há muito tempo atrás. Tá? Anteriores, inclusive, às próprias linhas temporais. E é justamente a desaceleração dessa energia humana que dá origem à energia e à matéria morontial. Aqui entra um pouco mais de física, até de física quântica, em que a gente entende que a matéria ela é formada a partir da desaceleração dessa energia. Tá? Energia se transformando em matéria. Esse estabelecimento da energia em matéria permite o fluxo da energia direta da fonte primordial. No caso aqui, fonte primordial, Mitran-El e Anhotá-Quen, além de muitas outras fontes primordiais. Não é ainda a fonte pai e mãe, mas muitas linhas, muitas fontes de estudo e autores, você pode perceber que eles falam nessa direção da fonte pai e mãe, ok, é uma outra maneira de ver o que estamos tratando aqui. O genoma Cadiamon, que nós estudamos bastante no nível 0, e eu falo sempre para vocês, o Cadiamon dá origem a várias raças. Já falei, por exemplo, da Cadiamon Felix, que são os felídeos, a Cadiamon Urantia, que é do nosso caso, nossa raça humana adâmica. Essa Cadiamon, ela é um genoma ligado à estrutura multidimensional, aos Voronandeks, aos Kumaras e a Mitran-El. Então, um genoma, um exemplo desse tipo, é o conhecido genoma ou também código Cadiamon. Você pode encontrar por aí ou genoma ou código. Eu mesmo já tratei de ambas as maneiras. E tudo isso aqui você já viu comigo. Mit é Mitran-El. Kumaras, ordem Kumara, tivemos uma aula extra no clube de membros, já falamos de Kumara até no canal aberto. Voronandeks estamos falando e falaremos mais. E essa estrutura multidimensional eu trato com você o tempo todo, das várias dimensões, das diversas faixas de realidade. Tá? As raças oriundas do Cadiamon, as que eu falei e as que eu não falei, todas oriundas do Cadiamon, há outras que não são oriundas, tá? Estou falando aqui somente das oriundas do Cadiamon. Elas são frutos das modificações de filhos primordiais, como Anhotá-Quen e Mitran-El, que optaram por dar aos Exus Cheroktees, que nós no nível 0 estudamos, lembra? Expliquei para você o que é isso, e nas próprias palestras sobre Exu e Pombagira, eu procuro ampliar o leque nessa direção. Exus Cheroktees são braços dos anciões dos dias. Uma foi dada a eles, pelos filhos primordiais, uma maior participação na empreitada. Que empreitada é essa? A geração dessas raças a partir do Cadiamon. Agora, nessa empreitada, já como os controladores do processo. Então, aqui houve uma pequena mudança. Por que eu estou falando sobre isso? Para você lembrar ou perceber pela primeira vez que essa sugestão, que essa
esse requerimento, por assim dizer, era uma das questões de Lúcifer em relação à ditadura imposta pelos anciões dos dias. Lúcifer, ou Yel-Luzbel, quando resolveu questionar a criação, resolveu identificar que havia problemas, um dos problemas estava no que ele chamava de quê? Imposição do dogma da religião e da punição divina para controle total. Então, segundo Lúcifer, isso era originado de alguns anciões, ou por conta própria, ou influenciados por Saratem, como nós já estudamos. Alguns anciões fizeram essa imposição dessa ditadura que acabou dogmatizando os seres, e aí vieram as religiões, e a ideia da punição divina sempre foi para quê? Para ter um controle total. Isso acontece hoje, por exemplo, no nosso planeta, com as massas, com o gado, a massa de manobra do percentual enorme de mais de 90% dos seres da humanidade comandados pelas vertentes impositivas. E a ganância de alguns filhos paradisíacos, por essa energia maravilhosa, ou Mara, e pela energia morontial, sobre a qual também já falamos, foi justificada por eles próprios, por esse diferencial que elas já produziam e ainda o fazem até hoje. Essa questão delas serem a energia capaz de autodesacelerar, gerar matéria em níveis mais abaixos e proporcionar a geração das faixas de realidade, as linhas temporais e ampliar os projetos sobremaneira. Olha que eu vou ressaltar de novo, e até a imagem fala disso. Ó. Uma imagem ilustrativa de trilhões de anos atrás. Estamos falando aqui, ó, de quê? De trilhões de anos atrás. Não estamos falando desse momento, nem é próximo a isso. Eu associei aos filhos primordiais. Tá? Nebulosa de Andronover, sobre a qual também já falei, ela volta hoje. A nebulosa de Andronover foi a área definida para essa nova proposta. Lembra que no próprio livro de Urante eu falei isso com vocês? Detalhe que foi ali que Mika resolveu escolher o local para o estabelecimento da sua ideia, do seu projeto. E essa ideia de Mika já estava dentro dessa nova proposta de Michael. Esses pequenos detalhes, que eu acabei de falar agora por último, não são explicitados no livro de Urântia e em outras fontes. Velatropa, Oriones ou Satânia, que é o mesmo local, lembra? O sistema de Satânia, que é o mais comum para nós, também é chamado de Oriones ou Velatropa. Onde está Órion, a Terra e Sírios e etc. Isso a gente viu bastante no nível 0. Foram as áreas escolhidas para essa codificação distinta. Então, dentro de Andronover, depois de iniciada a criação do nosso universo local amplo, por Mika, então isso aqui é anterior à participação que foi dada por Mika a Javé, por exemplo. Na verdade, Adiprabrajna, que vem naquela criação do mito do ovo cósmico, das mitologias que eu estudo com você das palestras. Isso aqui agora é anterior. Mika é anterior. Aqui eu estou cruzando já fontes distintas, que a princípio não se falariam a não ser desse canal. Tá? Dentro de Andronover, já com a criação iniciada, o sistema de Satânia, onde está Órion, a nossa Terra, Sírios estão falados em muitas outras áreas, foram as áreas escolhidas para essa codificação distinta se expandir. Que codificação? Codificação Cadiamon. Com essa nova proposta de energia Umar, energia morontial, via Vorondex, via Michael, toda essa área é coberta pela energia de Elohins, que estão ilustrados aqui, ó, tá? E Kumaras, que são seres com estrutura morontial. Você viu isso comigo no canal fechado, no clube de membros, sobre os Kumaras, e associadas a Mika, que é o formatador da escolha de Andronover. Desdobramento, Mika é desdobramento de Michael, aí você pode interpretar como braço, fractal,
Ele também é chamado, o Mitrael, de energia primordial, equivale ao que nós chamamos de filhos primordiais, tá? Oriunda essa energia, essa estrutura do bilhão de mundos ao redor de Avon. Tá? Isso aqui é um termo bem utilizado, bastante utilizado no livro de Urântia, que eu comento, que eu gosto, mas com o qual eu não concordo na íntegra e já explicitei para vocês alguns detalhes sobre ele. Fractais envolvidos por essa energia, que é o seu caso, atuam sem os tão propalados ajustadores do pensamento. E aqui vai entrar uma parte importante, talvez a parte mais importante, da nossa aula de hoje do nível 1. Eu aqui sei que eu posso vir a ferir aqueles que são adoradores do livro de Urântia, que abraçam a ideia dos ajustadores do pensamento como uma coisa magnânima, tá ok, não tem problema. Lembra que são sementes para reflexão. Então não são verdades impositivas. Queremos apenas que vocês abram a mente para estudar, estão estudando junto conosco e possam vislumbrar novas possibilidades. Nós aqui não imaginamos, não vemos o ajustador como algo tão belo, positivo, pleno, perfeito e puro como os adoradores do livro de Urântia, que tá ok, o fazem. Aqui a gente vai explicar um pouquinho mais com outro olhar o que é esse ajustador, tá? Os ajustadores, eles são espécies de equipamentos ou redes neurais que atuam na transferência de informação dos seres, tá? Então, quem tem ajustador tem como se fosse uma espécie de rede neural, um equipamento, quase um super chip, um enorme computador ligado a esse ser e transfere as informações dele para outras áreas, para outras realidades. De um ajustador do pensamento, nada escapa. Mas o genoma Cadiamon não insere esse ajustador. Dentro das propostas de novidade desse Cadiamon está a não presença do ajustador. Daí o diferencial para você. E por isso que poucos seres aqui no planeta conseguem os contatos diretos com a sua alma, com o seu espírito e com o seu mentor. Porque estão tamponados, dentre outras coisas, pelos ajustadores. Tá, isso eu sei que é uma novidade, eu estou trazendo aqui nesse momento para vocês. Só para não passar batido, ó, assista esse filme aqui, ó. Inkheart. Em português, ele está como Coração de Tinta, o livro das profecias, o livro profético, algo desse tipo, mas é Coração de Tinta, Inkheart. Ele trabalha muitas ideias sobre linha temporal, faixas de realidade, magia, e é interessante para você poder visualizar muitas coisas que a gente fala aqui. Indo um pouquinho mais a fundo nos ajustadores, está aqui uma imagem que a gente reputa linkada a eles, ó, uma enorme rede neural, está aqui, ó, equivale ao ajustador do pensamento. Os seres com ajustador, eles ficam aprisionados a um controle ditatorial e existencial, similar ao que a gente explica como registro acástico na palestra de Karma, mas não é igual, tendo assim uma gigantesca rede neural em várias linhas multidimensionais. Então explica por que muitas outras raças se interessaram pelo Cadiamon, por esse diferencial também, e por que elas são mais controláveis ou controladas pelos ajustadores do pensamento. Mas se você é um ser aqui que tem ajustador e não tem como ter certeza disso, eu sei, lá no final você vai entender que você pode também dar uma virada dessa história. Na nova etapa do processo criacional, já sem esse ajustador, ou seja, a partir do Cadiamon, é possível ao corpo 5D ou corpo astral enviar informações direto para o corpo morontial. Eu expliquei alguma coisa para vocês sobre o corpo morontial no nível 0, mas lembra que foi pouco. Ele é um corpo mais sutil que está acima da tríade superior. Então, ele está fora daquele nível que eu chamo de corpo manásico, búdico e átmico. Ele está fora, ele entra naquela etapa daqueles 32 corpos, lembra? Que eu já dei a listagem para vocês? Ele entra nesse grupo. Mas os desdobramentos da Yotake
criaram a matriz de controle. Isso a gente já viu. Que não estava dentro do previsto do projeto inicial. Já vimos também. Refazendo um controle similar ao controle dos ajustadores, em uma tentativa de copiar o que acontecia antes da estrutura monotial de Mitchell-El. Então, Mika foi um ser escolhido por Mitchell-El, 1-2, para estabelecer essa nova proposta. Só que Anyotake, quando ele entrou com os projetos dele, e aí entrou Saraten, exacerbando mais ainda, e muitos outros, eles perceberam que era interessante, na visão deles, ter seres com ajustadores com esse controle, e eles copiaram essa ideia. Tá? Nós trabalhamos isso de alguma forma no nível 0, mas eu não dei todos esses detalhes. E aqui o que eu falei para vocês, ó, todas as técnicas, aqui, ó, ainda para os aprisionados, todas as técnicas que vêm sendo ensinadas aqui do canal potencializam você a libertar-se. Então, mesmo que você seja, e não tem, para a grande massa da humanidade, não tem como descobrir isso com facilidade, mesmo que você seja um ex-aprisionado, ou alguém oriundo de uma raça que tem ajustador do pensamento, você pode, com as práticas, dentre elas, melhorar a sua alimentação, suas práticas diárias, sua meditação, sua respiração, a busca do seu Qigong, muita coisa ensinada aqui e em outros canais muito bons, para você romper esse bloqueio. Então, é possível para você dar esse pulo do gato e ir além. Tá? A gente fecha aqui agora com uma mensagem muito interessante que precisa ser estudada, não basta falar assim e só interpretar rápido. Os humanos, nós, a humanidade, produzem as mesmas proteínas há milênios. E por que isso acontece? Devido ao que eu chamo, inclusive, de doença do viés de confirmação. Aquelas vertentes religiosas que eu até citei aqui hoje um pouquinho, que impõem a você os dogmas, as pseudo-verdades, elas geram um viés de confirmação. E na humanidade hoje, nós temos uma doença desse viés. Tudo que você fala que está fora desse viés de confirmação, as pessoas se agridem. Por isso que canais como esse, que trazem essas novidades, entre aspas, acabam agredindo o viés de confirmação daquele cara que quer ficar fechadinho na sua crença filosófica, política, religiosa e etc. Então, se nós não sairmos desse viés de confirmação, jamais seremos capazes de produzir novas proteínas. Aí já é ciência. E aí eu não consigo sair. Se eu sou um ser com ajustador, eu não consigo desacoplar desse ajustador. Pare para pensar sobre isso. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Kang Sham Fam. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Jai Jai Shivam, Shivam Kara. Hareon, Hareon, Hareon Kara. Hare Hare, Hare Hare, Om Kara. Assim é. Assim está feito. Fiquem em paz. Beijo no coração de vocês. Abraço fraterno e amigo. Deixem suas dúvidas, suas aflições, seus questionamentos. E mesmo que você discorde de algo, nos comentários. Estamos abertos a trocarmos ideia. Não se sinta obrigado a nada. É apenas, lembre-se, o que trabalhamos aqui são apenas sementes para reflexão. Não trabalhamos com verdade. Então, até o nosso próximo encontro.